O capital global depende cada vez mais dos discursos de bancos centrais, infelizmente ou felizmente, né, dependendo da sua estratégia. Então, muitos já sabem que não tem muito como lutar contra isso, então, se você não pode vencê-lo, junte-se a eles. E aí as estratégias vão se aprimorando cada vez mais, não somente seguindo todo o calendário de bancos centrais, mas usando a tecnologia para tentar avaliar tudo que foi dito, tudo que aparece nos mercados, mas agora eu quero te mostrar uma coisa bastante interessante, que foi um estudo mostrando como a inteligência artificial fez análises nas emoções, nas expressões faciais da Christine Lagarde, por exemplo, para poder ver que tipo de discurso ou se isso está condizendo ou não com o que ela está falando, para prever o que vai acontecer com os mercados e, obviamente, criar um alfa, né? um edge em cima dos resultados dos mercados indexados. Então aqui o objetivo foi um estudo que mostrou ali, baseado nas emoções faciais dos presidentes do Banco Central Europeu durante coletivas de imprensa, como que isso afetou os mercados, indo muito além do conteúdo falado. Essa que é a parte mais importante. Cada vez mais, quando a gente tem uma reunião, às vezes, por exemplo, do Jerome Powell, a gente vê o que ele fala, qual que é o discurso, qual que é a narrativa, mas aí tem o que está por trás. E não somente isso é tão verdade que chega a ponto da inteligência artificial focar especificamente nisso para ver o que de fato está sendo dito pela expressão facial da pessoa. E aí foram feitas várias tecnologias de reconhecimento para medir emoções como felicidade, tristeza, raiva, só que isso com altíssima frequência. Então, literalmente, em questão de segundos, né, sendo atualizada ali, basicamente no minuto a minuto do discurso, já mostrando ali que tipo de tendência que nós vamos ter. Se isso vai ser uma coisa mais hawkish, né, se eu tenho expectativa de ser mais agressivo para tentar, entre aspas, retrair o capital ou fazer uma coisa mais apertada. A gente sabe que isso não é bem assim que funciona, mas é assim que o mercado interpreta. Ou, às vezes, um pouco mais dovish. Eu vou soltar um pouco mais, a partir de agora eu quero dar uma estimulada, ou pelo menos aliviar as pressões. Então, tudo isso vai criando vários impactos no mercado. Então, esse estudo que eu vou colocar o link na descrição, ele fala ali das emoções, como, por exemplo, emoções positivas, como felicidade, geralmente reduzem os juros dos títulos. Ou seja, você tem uma queda no retorno e as pessoas acabam comprando mais bonds, porque elas têm a expectativa de juros mais baixos no futuro. Ou seja, eu vou estimular a economia e está tudo indo muito bem. Já a raiva, quando o algoritmo, ou pelo menos a inteligência artificial considerou uma coisa mais raivosa, significa assim que a inflação não está indo muito bem do jeito que eu gostaria, e eu agora vou ser mais hawkish, ou seja, eu tenho uma expectativa de elevação dos juros a partir de agora. Então, quando eles fizeram ali esse estudo fez uma relação entre os dados que foram coletados após, né, como o mercado reagiu, que de fato aconteceu com juros, e as emoções, ele acabou vendo uma correlação muito interessante, inclusive medindo uma certa eficácia do que a gente chama de forward guidance. Ou seja, o que significa isso? É a transmissibilidade das políticas monetárias. E o que eu sempre falo aqui no podcast, a política monetária em si não tem o efeito que nós achamos que tem. Só que a política monetária baseada na narrativa e principalmente agora com leitura da expressão facial, das emoções do dia que a pessoa vai falar, né, para você ver como o mundo virou uma coisa extremamente subjetiva, para chegarmos a esse ponto, as declarações sobre a política futura e as declarações sobre as intenções, elas acabam sendo mais eficazes quando elas são acompanhadas de emoções positivas. Então, literalmente a energia que você coloca no seu discurso vai transmitir aquela confiança ou não para o mercado reagir de uma forma ou de outra. Então, você teria uma perda de comunicação muito grande simplesmente ao analisar a parte escrita, lendo uma manchete. Isso talvez seja
a tecnologia atual que se tem, né, ao você ter HFTs, por exemplo, na hora de fazer ali, tentar ir para o mercado, e aí você quer criar um alfa em cima desse HFT ao tentar ler, peraí, falou isso, mas na verdade ele queria dizer isso. Olha como a coisa fica, eu acho até interessante, né, imagina se for um dia que a pessoa já está agendada, mas ela não está se sentindo muito bem aquele dia, ela está até gripada, tem algum tipo de problema, aconteceu alguma coisa com a família dela, e aí para você ver como que isso pode influenciar mercados ao redor do mundo, né? Então, não, agora a Europa está com essa perspectiva de que não conseguiu controlar, não conseguiu estimular a sua economia, e eu estou ali tentando de todas as formas cortar cada vez mais juros para, entre aspas, estimular a economia, e aí dependendo de como for falar dessa palavra, aí você cria um efeito ou outro. Isso eu achei literalmente fascinante para você ver o nível, né, que a gente chega. E aí, principalmente, uma coisa mais interessante, além da parte do anúncio em si, que geralmente ele demora poucos minutos, né, principalmente na questão do Jerome Powell, demora pouquíssimos minutos, 2 a 4 minutos, você tem uma sessão de perguntas e respostas, né, que é o Q&A, que é bem mais comprido, que acontece logo depois. Mas o que é interessante é que muitas vezes se pega uma resposta, uma dessas respostas na mídia escrita, e você tem um certo impacto no mercado, certo? Ou pelo menos se fala mais sobre o assunto. Só que baseado nesse estudo, embora essa sessão de perguntas e respostas seja menos formal e tenha mais possibilidade de você expressar sentimentos genuínos baseado numa pergunta que talvez você não esteja tão preparado, ou na verdade você está preparado, né? Que você já sabe que tipo de pergunta você vai receber, mas você não tem total controle porque tem um interlocutor com você. Essas emoções nas sessões de Q&A, segundo o estudo, tiveram menor impacto no mercado em comparação às declarações introdutórias, que são mais estruturadas. Então, esses minutos iniciais são os minutos que vão decidir o que vai acontecer no mercado, quase que independente do que em relação às perguntas do Q&A. Pessoalmente, eu achava que ia ter uma influência maior, né? Mas, baseado nesse estudo, teve uma influência menor. E o estudo também sugere que os bancos centrais devem treinar os seus líderes para gerenciar melhor as suas emoções durante comunicações públicas, aumentando a clareza e o impacto. Ou seja, se você quiser manter a ilusão de pé, é muito melhor você ficar treinado na sua inteligência emocional para passar aquilo que você quer passar. Caso contrário, o mercado vai naquele disse que me disse, e talvez, inclusive, seja o motivo pelo qual nós temos uma agenda tão lotada de vários mini discursos não oficiais de outros membros dos bancos centrais para poder falar sobre a opinião deles e meio que dar uma consertada, sabe aquela coisa assim, olha, aquilo que você falou não foi tão legal, mas eu vou tentar consertar numa outra reunião numa outra entrevista que eu vou dar para a CNBC, por exemplo, para deixar claro. Aí o mercado fica assim, peraí, o Jerome Powell falou aquilo, agora você está falando isso, aí o mercado cai. Agora o Jerome Powell conserta de novo, agora o mercado sobe, agora não sei o que, e o mercado cai de novo. Percebe? É literalmente uma loucura baseada em emoções. Então, acredito que com certeza essa tendência vai aumentar e vai ser aplicada como um padrão de casas de wealth management, se você quiser ter alfa, principalmente baseado na importância tão grande que se dá no mercado hoje em relação ao que se diz e as emoções do que não se diz, né? Essa é a principal parte. Então, a lição disso, pelo menos segundo o estudo, é que no mundo cada vez mais digital, entender e usar sinais emocionais não verbais se torna mais crucial do que nunca para, no caso do estudo, né, para melhorar a comunicação da política monetária e estabilizar os mercados. Olha que parte interessante. O estudo está voltado para o ponto de vista do Banco Central. Então você precisa se treinar para passar de forma correta e estabilizar os mercados. Então, literalmente ali é a prova, né? Pelo menos evidencia fortemente de que se o forward guidance ele está literalmente se pautando na sua habilidade de comunicação para transmitir a intenção da transmissibilidade do que você quer fazer. E o corte de juros ou uma subida de juros é irrelevante se você fizer isso com um discurso que pode ser o contrário do que você quis dizer. Então, você percebe isso até pelo próprio Jerome Powell. Imagina, você já fez um corte ali de praticamente 1% desde o início dos cortes de juros do Fed, mas o discurso dele foi hawkish. Ou seja,
Na cabeça das pessoas, se você tem um discurso hawkish, mas corta os juros, literalmente você subiu os juros. Percebe? Não tem nada a ver com mecânica monetária em si. Então, o que interessa é a intenção e a intenção futura do que se quer ter. Então, qual é a expectativa do Powell? Então, o mercado literalmente funciona dessa forma. E agora, com mais uma ferramenta, mais um uso de inteligência artificial e monitoramento de expressão facial para você realmente, para o mercado agir de uma forma cada vez mais focada, não na forma como o dinheiro realmente funciona, mas como o Banco Central e os mercados gostariam que funcionasse.